crianças! Hoje é dia 22, quinta-feira do mês de abril do ano de 2021. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do nosso país, o Brasil. Para contar para vocês um pouquinho sobre o nosso país, eu quero que vocês entendam o que é um país. A nossa cidade é Sacramento. Vejam aqui. A gente está nesta cidade que é Sacramento. Sacramento fica dentro de um estado, que é Minas Gerais, olha. Minas Gerais, vou mostrar outra foto. Esse é o nosso estado, Minas Gerais. Cada pontinho colorido desse, gente, é uma cidade. A nossa cidade, Sacramento, fica aqui, ó, bem no cantinho. Sacramento fica aqui, em Minas Gerais. E Minas Gerais fica no país que é o Brasil. Aqui, o Brasil é este país. Cada um desses aqui são estados. O nosso estado, Minas Gerais, está aqui, olha aqui ele. Estão vendo? Ó, aquele grande com as cidades e aquele pequenininho no mapa do Brasil. E o Brasil fica no planetinha Terra, que a tia Natane colocou aqui para vocês verem, ó. Aqui é o Brasil. Pessoal, agora que vocês já sabem o que é um país, a tia Natane vai contar para vocês um pouquinho do que foi o descobrimento do nosso país, o Brasil. Há muito tempo atrás, gente, antes da gente conhecer tudo que a gente conhece aqui no nosso país, as cidades, as casas, os carros, não existia nada disso. Moravam aqui apenas os índios. E eram muitos povos indígenas, cerca de 4 milhões de pessoas já moravam aqui. E eles tinham suas próprias línguas, sua cultura, suas brincadeiras, danças. Eles eram os donos de tudo isso aqui. Mas um dia, saiu lá deste país aqui, do outro lado do oceano, que se chama Portugal, ele é um país bem pequenininho aqui, do outro lado do oceano, saiu de lá uma navegação. Nesses barcos que chamavam caravelas, esses barcos com essas velas bem grandonas, ó, esses panos aqui, ó, bem grandões, eles saíram lá de Portugal, comandados por um homem que se chamava Pedro Álvares Cabral. Ele ia, gente, em destino a esse país aqui, a Índia, que fica aqui do outro lado, mas não se sabe o que aconteceu, eles acabaram se desviando para cá. E quando eles avistaram a terra, eles acharam que era a Índia. E por isso começaram a chamar o pessoal que morava aqui de índio. Mas na verdade, aqui era um país inexplorado, que somente moravam as pessoas que já nasceram aqui. Era desconhecido de todo esse pessoal que morava do outro lado do mundo. Aí, quando eles chegaram, gente, eles não tiveram uma convivência muito harmoniosa com os índios, porque eles eram muito diferentes. Os índios não usavam roupas, né? Não usavam sapatos, não conheciam a maioria dos objetos deles, como espelhos, facas, espadas, eles não tinham nada disso. E por isso os portugueses acabavam trocando com eles essas coisas em troca de coisas muito valiosas, como ouro, pedras preciosas, e os portugueses ficaram encantados com a natureza do nosso país. Eles encontraram aqui uma madeira vermelha que eles acharam muito útil lá em Portugal para pintar roupas. Ela chama pau-brasil. E por isso os portugueses colocaram o nome do nosso país de Brasil, porque aqui tinha muito dessa madeira, que eles acabavam cortando e levando tudo para Portugal. Os portugueses, eles exploraram muito as riquezas do Brasil, levaram muitas coisas e destruíram grande parte da cultura dos índios, porque eles ensinaram os índios a falar português, ensinaram os índios a religião deles,
né? E um pouco da cultura dos índios foi perdida. E a gente deve sempre lembrar dos índios porque eles são os verdadeiros donos de todo esse país, antes da chegada dos portugueses. Mas os portugueses contribuíram também muito para o desenvolvimento do nosso país. Se hoje a gente é uma nação que tem tanta modernidade, é graças à chegada dos portugueses, porque os índios realmente eles viviam numa simplicidade muito grande de vida na mata mesmo, na floresta, caçando, pescando, e não tinha nada da vida civilizada das grandes cidades, que só foi possível depois da chegada dos portugueses. Pessoal, então, os índios e os portugueses são muito importantes para a nossa história, para a história do nosso país. A convivência dos índios com os portugueses. Vocês viram naquela história que a tia Natane contou? Quantas palavras vêm das línguas indígenas? Quantas palavras a gente usa no nosso dia a dia que a gente nem sabe e são originárias lá das línguas dos índios. E também o português, que é a língua lá de Portugal, dos colonizadores do nosso país. Nós devemos sempre respeitar os índios, porque antes da chegada dos portugueses e de toda a mistura de povos que tem aqui no Brasil, os índios já estavam aqui. Então, por isso, a gente tem sempre que respeitar a cultura deles, as crenças deles, as terras deles, tudo que é relacionado aos índios, como uma importância histórica para o nosso país, deve ser muito respeitado. Vamos para a nossa atividade da apostila? Vocês vão fazer uma caravela carimbando a mãozinha. Aqui está explicando direitinho como vocês devem fazer. E na outra folha tem mais uma atividade, também sobre as caravelas que chegaram ao Brasil no descobrimento. Cada uma tinha um nome. Aí vocês vão colar um grãozinho para cada uma das caravelas que chegaram no Brasil. E aí você vai colocar o seu nome nessa caravela aqui e escrever o seu nome, tá bom? Gente, um beijo, tchauzinho, até amanhã!